Graça e paz, meus amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Hoje eu coloquei um vídeo que falava sobre, o tema era Vós sois deuses? Uma pergunta sobre uma resposta que Cristo dera a alguns fariseus que o questionaram quando ele disse que ele e o Pai era um no sentido de que ele fosse filho de Deus. Em João 10,30 ele traz a explicação dizendo que ele se referia, usou aquele tipo de afirmação para dizer que ele era filho de Deus. Então, inclusive é um versículo muito utilizado pelos trinitarianos para alegarem que ali Cristo estava dizendo que ele compunha uma trindade com o Pai e com o Espírito Santo. Os unicistas dizem que ele usou João 10,30 para alegar que ele e o Pai eram a mesma pessoa, porque está escrito eu e o Pai somos um. E na verdade não era nada disso. Ele está querendo dizer que ele era filho de Deus, que isso dava para ser identificado através do seu comportamento. Tanto é que se você pega aí o assunto completo que começa no versículo de número 22, você tem embasamento para a compreensão correta da alegação dele. Todavia, essas minúcias você há de encontrar no vídeo anterior. Isso aqui é a parte 2, como eu disse para vocês que daria continuidade, possivelmente se estenda para mais vídeos aí, possivelmente até uma série de 3 ou 4 vídeos, Mas vamos lá. Abram suas Bíblias comigo em João capítulo 10, a partir do versículo de número 34, mas antes eu quero, novamente, tocar aí nessa questão que é extremamente importante, que é sobre a sua colaboração, a sua contribuição, ok? Você pode colaborar com seus dízimos, suas ofertas, seus propósitos, seus votos pessoais, sua contribuição voluntária ou por mandamento, no caso de dízimos e ofertas, através do Pix no CPF 185-183-398-63, 185-183-398-63, ou o Pix no celular 11 98679 6974, 11 98679 6974. Não deixe de contribuir. Você que não faz parte do rebanho, você que não é apacentado por mim aqui, mediante a misericórdia de Deus, você está desobrigado de fazer qualquer tipo de contribuição, ou você que tenha mágoa e ressentimento de alguém, você também está desobrigado. Mas caso você queira contribuir com qualquer quantia, este é o número. Agora você que faz parte do rebanho, você sabe das suas obrigações, com dízimos e ofertas, ou votos pessoais, algo aí que você, um propósito que você coloque diante de Deus, como Jacó, onde ele deu o dízimo baseado em um propósito seu, de tudo que me abençoares te darei, certamente te darei o dízimo. Então, como Abraão foi voluntário, que deu a Melquisedeque, representando que o sacerdócio eterno na figura de Melquisedeque é o do Messias, então nós temos que dar o dízimo no ministério do Messias, que é eterno, ainda que em algum momento nós, por Levi, dávamos o dízimo. Beleza? Então, bora para mais um estudo. João capítulo 10, versículo de número 34. Diz assim, João 10, 34. Respondeu-lhes Jesus, na verdade perguntou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Versículo 35. Pois se a lei, olha o que diz aí, pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e nós já identificaremos a estes a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, ou seja, ele, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então João 10,30, quando ele disse, eu e o Pai somos um, na verdade ele estava querendo dizer que eles eram um como pai e filho, unidos no mesmo propósito, até porque lá um em hebraico echad significa unido dentro
do que o Messias quis dizer. Ou em grego en, que significa também unido, né? E não como muitos pregam, como se fosse uma só pessoa. Em hebraico, yehad. E em grego seria, se não me engano, uno, né? Eu acredito que seja, se não me falha a memória. Ou uno ou mono, depois você verifica. Bom, de qualquer forma, né? O que o Messias quis dizer em João 10,30, quando ele falou, eu e o Pai somos um, é que na verdade ele era filho de Deus e tinha o mesmo propósito, estava unido com Deus no propósito pelo qual Deus o enviara. E não que ele e o Pai fossem a mesma pessoa, como os unicistas erroneamente pregam, ou equivocadamente como os trinitarianos, alegando que o Messias estava dizendo que ele era Deus porque ele compunha uma trindade que era um Deus. Isso é uma heresia, né? 3 pessoas que compõem uma trindade, ou 3 deuses que compõem uma trindade, isso é heresia. Isso daí não é bíblica, doutrina que veio aí, foi implantada pela igreja no 4º século, ali no concílio de Nicéia em 325, beleza? E que só foi tomar força, né? Tomar corpo do final do 4º século para o 5º século. Mas, bom, vamos dar continuidade. O que importa, o que nós vamos abordar aqui, é a explicação do Messias. Olha, respondeu-lhes ou perguntou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? A quem isso aqui fazia referência? Versículo 35. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, então quais foram aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida? Aonde está aqui entre parênteses, e a escritura não pode ser anulada, onde está escrito isso na lei? Lembrando que a lei foi escrita em 4 livros depois de Gênesis, né? Gênesis faz parte do livro da lei, porque tem princípios da lei lá já determinados por meio dos pais. Todavia, a lei mesmo veio de Moisés, né? Veio o chamado de Moisés ali, especificamente no capítulo 20 em diante, que ela foi introduzida e ganhou corpo, né? Êxodo, a partir do capítulo 20. Todavia, a lei, ela diz respeito a todo o período onde tenha alguém que precise praticar os mandamentos para não ser condenado por sua transgressão, pela qual Cristo foi para a cruz e pela fé nós, transgressores, recebemos no seu sacrifício o perdão dessas transgressões, das transgressões da lei, porque o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4, beleza? Então, aonde está escrito isso aqui, no regime da lei, digamos assim? No livro de Salmos. Vamos lá? Salmos 82. Eu sei que alguns pontos aqui, os irmãos já viram no outro vídeo, todavia há necessidade que eles sejam novamente explicados para que haja uma compreensão homogênea dos outros textos que estaremos lendo daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Vamos ver? NVI. Deus é quem preside na Assembleia Divina, ou na Assembleia dos Deuses. No meio dos deuses ele é juiz. Que coisa, hein? Voltando à versão revista e corrigida, abri ali para você entender. Versículo de número 2. Até quando? Isso aqui é Deus falando com os deuses. Quem são os deuses? A quem esse termo Elohim é aplicado? O termo Elohim é aplicado para representantes de Deus, sejam homens ou anjos, tá? Porque Elohim é o plural de Elohim ou El, né? Então Elohim é plural, a terminação im é plural, de Elohi ou El é plural, beleza? Esse termo ele pode se referir a Deus quando coloca ele como o Deus dos deuses, ou aquele que está acima de todos, tá certo? Então neste caso aqui, ó, até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Essa palavra ela se referia aos anjos da hierarquia querubínica, ou seja, os querub ou querub,
cujo plural é querubim, né? Ou querubim. Querubim é a maior hierarquia. Dentre elas estava Satanás e muitos outros. Tá certo? E aqui ele dirigiu essa palavra a eles. Por isso que diz aqui no versículo de número 1 assim, ó. Deus está na congregação dos deuses, né? Olha a versão NVI, para vocês entenderem melhor. Deus quem preside na congregação, na assembleia divina, ou seja, na assembleia dos deuses. No meio dos deuses. Esses deuses aqui, Elohim, se refere aos anjos de Deus, da hierarquia querubínica. Por isso querubim. Querubim já é plural. Querubim ou querubim. É plural de querub, que é a maior hierarquia angelical, desta qual Satanás também fazia parte. Então, é Deus quem preside na Assembleia Divina, na reunião dos deuses, no meio dos deuses, no caso ali dos Elohim, dos anjos, ele é juiz, ele julga, certo? Vamos lá. Versículo de número 2, voltando para a versão revista e corrigida. Ele disse para estes Elohim, para estes deuses, para estes querubim, né, querubins, né, que o português colocou um NS ali, ins, né, mas na verdade querubim já é plural, mas vamos lá. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Deus falando para os anjos, os querubins, que o representavam dentre a humanidade. Ele estava dizendo o que para eles? Até quando julgareis injustamente? E respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios. Olha que coisa. Olha o que ele diz aí. Defendei o pobre e o órfão. Isso eles não estavam fazendo. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Olha o que ele está pedindo para eles fazerem. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Agora, olha o que é dito a eles, tá? Não é ao povo, isso aqui é dito a eles. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses. Então eles ali se referiam aos anjos e não aos homens, tá? Vós sois deuses, ou seja, Elohim, representantes de Deus. E vós, esse I aqui dá a impressão que são dois grupos, né? E vós outros sois todos filhos do Altíssimo, mas não é. Tanto é que quando você vai para a versão NVI, deste mesmo versículo, olha só, explico como ficar mais claro. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo, ou seja, são anjos, filhos do Altíssimo, tá? Então não está se referindo aos homens, mas sim aos querubins, aos representantes de Deus dentre os homens, as potestades regionais, tá? Aqueles que Deus enviou para representar Deus ali, para liderar cadeias angelicais em prol da humanidade, e eles não faziam isso. Versículo de número 7, na versão NVI, depois eu volto para a corrigida. Mas vocês morrerão como simples homens, tá vendo? Ele está se referindo a quem? Aos anjos. Mas vocês morrerão como simples homens. E não eram quaisquer anjos, eram querubins. Lembra? Elohim, representantes de Deus. Cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações a ti pertencem, ou te pertencem. Versão. Vamos voltar aqui um pouquinho. Versículo que nós paramos. A partir do 7, né? Versão revista e corrigida. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes, dos governantes.
Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Então, os querubins, eles eram representantes de Deus dentre as nações, mas dentre as nações, eles se colocaram como se fossem os deuses das nações. Eles usurparam da glória de Deus. E tiveram como cabeça para tudo isso, né, o querubim da guarda ungido estabelecido, Satanás. Ok? Satanás. E hoje nós aprenderemos isso, veremos isso minuciosamente dentro da Bíblia. Bom, muitos dizem, mas eu não acredito, os anjos, eles são imortais. Mas aqui está dizendo o quê? A respeito desses Elohim, desses deuses, desses anjos. No caso, querubins. Todavia, como homens morrereis e caireis, como qualquer dos príncipes, dos governantes humanos. Como qualquer um, vocês vão cair. Vocês vão morrer. Mas anjo não morre. Não morre? Eu vou provar que morre. Dentro da Bíblia e mais, no Novo Testamento ainda, hein? Apocalipse, capítulo de número 7, a partir do 7. Leia comigo. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então eles tinham lugar nos céus. Isso aqui, novamente, né, como explicado no vídeo anterior, desmente a teoria da teologia de que Satanás foi o meteoro que caiu antes da criação do homem, que trouxe a extinção dos dinossauros lá no Novo México. Essa heresia desgraçada, essa mentira, essa besteira que todo mundo se deixa levar. 9. O que diz aí? E foi o quê? Precipitado o grande dragão. Quem? A antiga serpente. Quem era o grande dragão? Quem é o grande dragão? A antiga serpente. Que serpente? Lá do Éden, que enganou Eva. Chamada o diabo. Diabo, a palavra diabo significa em espanhol diablo, de duas palavras, mentiroso. Do grego diabolos, literalmente, tá? Algumas como que eu posso dizer, alguns dinossauros, alguns dicionários, alguns glossários, algumas enciclopédias bíblicas vertem essa palavra como se referindo, como se fosse sinônimo de Satanás, né? O que não faria sentido contendo as duas palavras na mesma frase, ou dentro do mesmo assunto, ou como se fosse só mentiroso, mas não, a palavra diabolos em grego significa literalmente, farsante enganador, aquele que atua passando-se por quem não é, por isso engana todo mundo, tá? E Satanás, ou Rachatan, né? Satã, que significa literalmente adversário, oponente, acusador, condenador. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado enganador, né, que se passava por Deus, e adversário, Satanás, que engana, diabo, porque engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ele tinha um exército de anjos, né? Porque aqui teve um combate do exército de Miguel e os seus anjos contra o exército de Satã e os seus anjos, ok? Versículo 10. E ouvi uma grande voz, um grito no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, agora, e a força e o reino do nosso Deus, agora. Vamos ler de novo? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação. Salvação de quem? Essa voz é no céu. Então quem está falando isso aqui são os anjos em referência a anjos. Agora chegada está a salvação. E a força e o reino do nosso Deus. E o poder do seu Messias, do seu Cristo. Porque já o acusador, o Satanás de nossos irmãos, que irmãos? Dos anjos, é derribado, lançado fora. O qual diante do nosso Deus os acusava. Acusava o quê? Os nossos irmãos. Que irmãos? Os anjos. De dia e de noite. Que coisa, hein? Versículo 11.
E eles quem? O exército de Miguel e Miguel, os anjos, o venceram. Venceram quem? Satanás e seus anjos. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. O que é isso? O anjo declarou que anjos guerreiros morreram nesse confronto de Satanás e seu exército contra Miguel e seu exército? Exatamente, isso mesmo. Isso aqui foi um episódio do céu que aconteceu de anjos falando com anjos sobre a batalha que ali aconteceu, que teve como resultado a expulsão de Satanás e de seus anjos, ou seja, eles não tiveram mais lugar nos céus. Mas, irmão, quer dizer que eles tinham lugar nos céus? Tinham. Você pode perceber que no paraíso, quando houve o pecado, né, quem foi expulso de lá foram apenas Adão e Havá. Adam e Havá, né? Adão e Eva. A serpente não foi expulsa. Você não vai encontrar lá nenhuma menção à expulsão da serpente. Vai? Você não vai achar. Entendeu? Porque a serpente não foi expulsa, ela permaneceu. Por que ela permaneceu? Porque ele era estabelecido. Tá? Satanás era estabelecido. Vamos ver isso? Ezequiel 28, a partir do versículo de número 12. O que diz aí? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Tiro aqui, além de ser uma personagem real, que por meio dessa profecia fora exortado, também esconde num segundo plano aí, digamos assim, desta profecia, características de Satanás revelando o que aconteceu com ele, tá? Ou uma profecia que apontava sobre o que aconteceria com ele. Então diz assim: assim diz o Senhor, tu és o aferidor da medida. Satanás era colocado em comparação. Ele era usado para aferir, para aprovar o que era perfeito. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então Deus usava ele como comparação para definir o que é perfeito, dentre toda a sua criação. Beleza? O que diz aí? Onde é que ele estava? Estavas no Éden. Opa! O aferidor da medida estava onde? No Éden. Jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, ou querubim da guarda ungido. Eu acho que é na versão revista atualizada que diz isso, deixa eu ver se é na RA. Isso mesmo, ó. Tu eras querubim da guarda ungido. O que significa querubim da guarda ungido? A maior hierarquia, querubim, certo? Da guarda, ele tinha um exército, ele que comandava toda a guarnição do exército celestial. Ele era ungido, que é munido de autoridade, ou seja, ele era o querubim da guarda munido de autoridade, ele era o chefe de todos os anjos. E te estabelecia, ele estava estabelecido, por isso que ele não pôde ser expulso. Permanecias no Monte Santo de Deus, aqui fala do Sinai, no brilho das pedras, no brilho das pedras andavas, mas, na verdade, quando nós pegamos a versão revista e corrigida, diz o quê? No meio das pedras afogueadas, quando o Sinai estava em chamas, em brasas, ele andava. Era ele que estava no Sinai. Então é como se ele tivesse recebido uma oportunidade para se redimir, como ele era estabelecido daquilo que ele causou ali no Éden, mas ele não fez isso. Começou tudo bem, daqui a pouco a vaidade entrou no coração dele, ele começou a querer ser Deus da humanidade. Aí começou a bagunça de novo. Ah, mas Deus, na sua onisciência, não sabia de tudo isso? É óbvio que Deus sabia. Como Deus sabe todos os pecados que nós cometemos e que somos passivos de cometer antes de tê-los cometido.
mas ele também sabe que podemos optar em não fazê-lo ou trilhar por um caminho melhor, né? Mas Deus sabendo todas as saídas, Deus sempre tem mais fé de que a pessoa vai acertar do que ela vai errar, mas ele sabe quando o cara há de errar e por isso que ele tem sempre um plano B, porque ele é Deus e ele é sábio. Ele sempre tem um plano de escape, ele sempre tem uma solução, certo? Bom, como vocês viram aí, o porquê que ele não foi expulso do jardim do Éden é porque ele era estabelecido. Tá? Ele era um querubim da guarda ungido e Deus o estabeleceu. Então, para que ele pudesse perder essa posição, havia necessidade de que um homem, né, o vencesse. Então, o Filho de Deus, o Messias, encarnou 100% humano, desprovido de qualquer atributo ou condição que tornasse-o superior ou diferente de todos nós. Veio 100% humano e na natureza, mesmo sendo tentado, passivo de erros, de falhas, de tropeços, ele venceu, porque ele se entregava a Deus com orações e súplicas, né, para que ele o livrasse da morte, e foi atendido quanto a que temia, né? E sendo aperfeiçoado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Isso está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9. Para você saber mais quem é o verdadeiro Messias, né? 100% homem. O que o torna muito mais poderoso, tendo vencido Satanás. 100% humano, na minha condição humana e na sua. Em tudo ele foi tentado, você pode ver isso lá em Hebreus capítulo 2, do 14 em diante, em Hebreus capítulo 4, no finalzinho, você vai ler todas essas informações lá que eles não pregam para vocês, né? Porque pregam que é impossível ser santo e impossível ser perfeito, e vão se dar mal com essas falsas informações que contestam, que são desmentidas, facilmente refutadas por todas as afirmações na Bíblia que dizem o contrário. Deus quer de nós perfeição, santidade como a do seu Filho. Ele é o parâmetro do salvo. Ele é a medida, ele é a estatura do homem salvo. Certo? Então, voltando ao assunto aqui, né? Quando a gente fala com vocês sobre os anjos, é obviamente que aqui eu estou desmascarando os falsos, mas tem os anjos verdadeiros, os anjos obedientes, né? E estes, as ordens de Deus são enviados para nos ajudar em alguma situação ou são usados aí como ministros também para trazer alguma revelação, enfim, como nós vemos em vários episódios em Atos dos Apóstolos, as experiências que os apóstolos tiveram com os mesmos, né? Aqui eu estou tratando, obviamente, dos rebeldes, dos insolentes, os quais, boa parte, está aprisionada, aqueles que se deitaram com as mulheres por terem inveja do que Satanás fez com Eva e com Adão. E outros estão soltos, né? E haviam outros soltos também. E nós veremos isso agora, tá bom? Vamos lá para Gênesis capítulo de número 6. Gênesis 6. A partir do versículo de número 1. Gênesis 6, o assunto começa no versículo de número 1. Diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, prestem atenção, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Os filhos de Deus aqui quem são? Quem são os filhos de Deus aqui? Quem são os filhos de Deus aqui? Ah, são os descendentes de Sete. Ah, são os descendentes de Caim. Mentira. Tá? São anjos mesmos. E eu vou provar para vocês que são anjos. Deixa aí, nós já vamos voltar para Gênesis 6. Vem comigo para Jó, capítulo 1. Versículo de número 6. E também Jó, capítulo 2, versículo 1. Isso aqui é para provar para vocês, tá certo? Então vamos lá. Em Gênesis 6, versículo 2, diz o quê? Perdão, coloquei errado aqui. Perdão, irmãos.
Gênesis 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então os anjos, eu vou provar que são anjos, tomaram as filhas dos homens e geraram filhos com elas, tá? Nós já veremos isso. Então viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, olha que coisa, atraentes, né? E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, ainda escolheram dentre essas formosas mulheres para si. Beleza? Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ah, irmão, mas aí está falando novamente filhos de Deus. É mesmo? Tem certeza? Versão NVI. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Opa, então Satanás ainda tinha o seu lugar no céu porque ele era estabelecido, certo? E os filhos de Deus aqui, quem são? Os anjos, certo? Capítulo 2. A mesma coisa. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Isso aqui é na versão NVI, o que na revista corrigida traria isso. Ó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus, então os filhos de Deus, na verdade, são quem? Os anjos. Olha na versão NVI. Tá vendo? Outro dia, os anjos, os filhos de Deus, vieram apresentar-se ao Senhor. E quem estava entre eles? Satanás novamente. Também veio com eles para apresentar-se. Então, Satanás tinha o seu lugar no céu porque ele era o quê? Estabelecido. Havia necessidade de que a natureza, dentre a natureza corrompida, alguém pudesse vencer a natureza corrompida, habitando nela, regenerando a natureza, para que então Satanás pudesse perder a sua estabilidade, ser expulso dos céus. E foi o que aconteceu, que nós lemos em Apocalipse 12. Beleza? Então vamos lá, dando entendimento, voltando ao entendimento aqui de Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, está na versão NVI ainda, só que agora em Gênesis 6. Os filhos de Deus, que são os anjos, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Vou voltar para a versão revista corrigida para ficar mais fácil aí. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Não contenderá o meu espírito. Vejamos na versão NVI. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então houve uma limitação estabelecida para o tempo de vida do homem devido à sua contaminação com os anjos, tá? Muita gente pensa ali que nesse episódio de Gênesis 3 só anjos machos tiveram relações com as mulheres. Não, nós vemos aí nos contos gregos que deusas também se relacionaram com os homens. Não só nos contos gregos, que foi transformado em mitologia pela Igreja Católica, mas era a crença deles a princípio, como nos romanos, os indianos e tantos outros povos que tinham deuses e deusas. Esses deuses e essas deusas nada mais eram que anjos e anjas caídas, né? Caídos no caso. Não, irmão, mas não existe anjo mulher. Como é que você diz isso? Lógico que existe. Nunca te mostraram, não? Vamos lá. Zacarias, capítulo 5. Se eu não me engano é versículo 9. Deixa eu ver. Isso mesmo. Zacarias 5, 9. Na versão NVI ainda, e daqui a pouco na revista corrigida. Olha só o que diz. De novo ergui os olhos e vi,
chegaram à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha. Então tem anjos mulheres? Ah não, era mulher alada. Ô meu irmão. O vento impeliu suas asas e elas ergueram o cesto entre o céu e a terra. Versão revista e corrigida. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o Éfa, que é o cesto, entre a terra e o céu. Então tem anjo homem, né? E tem anjo mulher. Aí eles vão usar o texto, né? Lá de... Deixa eu só me lembrar. Mateus capítulo de número 19... Se eu não me engano, a partir do versículo 10, acho que é isso mesmo, aonde o Messias disse, vamos lá, aonde o Messias disse que nós nem casaremos, nem nos daremos em casamento, porque seremos como os anjos no céu, né? Agora me deu um branco aqui, não é Mateus 19, é quando ele fala sobre a ressurreição, ele diz, nem casarão, nem se darão em casamento. Vocês se lembram de onde está essa passagem? Casarão... Ah, é capítulo Marcos 12, 25. Marcos 12, 25. Vamos entender isso. Eles usam esse versículo para estupidamente alegarem que os anjos não têm genitália, não têm sexo, não tem dentre os anjos macho e fêmea, o que é uma mentira que a gente já vê aí pela história dos deuses e das deusas. Lembrando, no Salmos 82, né? Deus julga entre a congregação, a assembleia dos deuses. Né? Quem eram esses deuses? Os anjos, né? No caso ali, querubins. Então vamos lá. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus, como os anjos nos céus, que viviam o quê? Em castidade, que eram santos ao extremo, e não que não tivessem genitálias, até porque nós acabamos de ver, né, inúmeros textos falam do anjo como varão, na figura masculina, e agora nós acabamos de ver em Zacarias 5, versículo de número 9, que tinham ali mulheres de asas, ou seja, anjos mulheres. Por isso que na cultura grega, romana, suas divindades eram ali representadas por anjos homens e anjos mulheres. Não só na cultura grega, na romana, mas na egípcia, na indiana, em todas as culturas haviam deuses e deusas. Tá? Inclusive na própria cultura judaica, antigamente, se referia também a Ashtaroth, que ela era chamada de a mulher do falso Deus, né, de Satanás. Era Ashtaroth, né, que depois desapareceu, aí ela foi banida, mas inclusive a arqueologia já achou várias e ainda acha estatuetas em referência a ela, tá? Só para vocês saberem, tá bom? Tem muita coisa aí que as pessoas escondem de vocês. Então aqui, quando o Messias disse isso, ele estava falando da santidade dos anjos que não tinham relações, que estavam nos céus, que viviam em castidade. E não que eles não tivessem genitálias, o que seria uma estupidez, porque se define o macho pela genitália, em qualquer espécie.
e dentre os anjos não seria diferente, beleza? E nós vimos aqui, por Zacarias capítulo 5, 9, que tem anjos mulheres também, com asas ainda, né? Alguns anjos, eles nem asas tinham, mas aqui é para vocês entenderem, tá bom? Para vocês entenderem. Bom, voltando à linha de raciocínio de Gênesis capítulo de número 6, nós paramos no versículo de número 2, né? Aliás, vamos pegar desde o versículo 2 para vocês entenderem aí a linha de raciocínio. Então vamos lá. E viram os filhos de Deus, os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, atraentes, e tomaram para si mulheres dentre de todas as que escolheram. Correto? Por conta disso, né? Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Olha só, porque ele também é carne. Usando o termo humanidade, né? No sentido aí pejorativo, carnal. O que ele quis dizer? Porque ele também é carne, é comparado a quem? Aos anjos que se relacionaram com as filhas dos homens. O que nós entendemos? Que os homens aqui, como aqueles anjos, também se tornaram carnais, por terem sido como eles, se relacionado com as mulheres. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, também como aqueles anjos foram carnais, escolhendo mulheres e gerando filhos com elas. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, o tempo de existência humana, que era longo, né? Foi reduzido para 120 anos. Olha o que diz aí. Havia naqueles dias, tá vendo onde está a palavra aqui? Gigantes. Deixa eu ver como está na NVI, porque o termo aí não é gigante. É Nefelim. Ó, aqui foi legal que na NVI está corretinho, ó. Naqueles dias havia nefelins. A palavra nefelim, sem o S, com M no final, já é plural. A palavra nefilim vem de nafal ou nefel, que significa literalmente seres grandes em força, não necessariamente em tamanho, tá? Que haviam caído. Então ele está falando de poderosos caídos, literalmente isso. Então, havia naqueles dias nefilins na terra, ou seja, anjos caídos na terra. E também posteriormente. Por que também posteriormente? Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, ou delas geraram filhos. Alguns traduzem aqui como gigantes erroneamente. Erroneamente. O que está dizendo aqui é que naqueles dias haviam anjos caídos, poderosos caídos na terra, que eram grandes não necessariamente em tamanho, mas sim em força e poder. Então esse termo se refere aos anjos caídos. Então, naqueles dias havia caídos na terra, poderosos, grandes, caídos na terra. E também posteriormente, quando posteriormente isso aconteceu, vieram a ter alguns, né, que entraram também nessa condição de poderosos caídos. Quando os filhos de Deus, os anjos, possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram ou geraram filhos. Ou seja, quando os anjos caíram com as mulheres, gerando filhos, eles também se tornaram nefilins como aqueles que já estavam caídos na terra. Como aqueles que já haviam na terra. Que antes deles já haviam caído. Olha quantos anjos caíram. Naqueles dias havia nefilins, entenda, como poderosos caídos, seres poderosos caídos, anjos, seja grande no tamanho ou grande na força, tá? Havia na terra, já tinham caído. E também, posteriormente, depois, quando os filhos de Deus, os anjos, possuíram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Daí eles também entraram na condição de nefilim, ou seja, poderosos caídos. Eles quem? Os filhos desse relacionamento, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aí você vê estes homens espalhados aí pelos contos, né? Principalmente greco-romanos, aonde Zeus veio, se deitou com uma mulher e deu à luz a Hércules,
aquele velocista também, eu esqueci o nome daquele filho dele que era rápido, acho que puxa, eu não me lembro o nome dele agora, mas enfim, vários deuses, vários semideuses, né, que eram filhos dos deuses, que eram anjos caídos com mulheres e que geraram filhos com elas, tá? Estes seres aqui, eles, obviamente, né, esses anjos, eles eram maiores em estatura, 2 metros e meio, 3 metros, 4 metros de altura, né, 5 metros de altura, mas eles conseguiram procriar com as mulheres, gerar filhos com as mulheres, ok? E delas, esses filhos foram esses híbridos, né? Homens que tinham poderes sobrenaturais. Eles foram os heróis do passado, homens famosos, né? Aí nós temos vários aí nos contos gregos e romanos, né? Que na verdade eu acredito que não sejam contos, porque esta era a crença deles, era a religião deles. Eles eram devotos dos deuses ali, que eram anjos, nós sabemos, pelo entendimento da revelação, que eram anjos, né? Querubins, seres poderosos que se misturaram com seres humanos e geraram filhos. Deusas e deuses geraram ali híbridos, né? Meio homens, meio deuses, né? Ok? Isso aqui é só para você entender como que a coisa funciona, tá bom? Mas enfim. Ah, irmão, mas tem algum outro texto que ateste isso, que os anjos tiveram relações com as mulheres? Oh, meu querido, como tem, meu querido? Vamos ver isso? Olha só, Apocalipse 19. Lembra os anjos que apareceram com o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré? Que comeram e beberam junto com o Senhor o que Abraão lhes havia feito? Estes anjos, eles foram mandados para Sodoma e Gomorra para livrar o justo Ló e a sua família de lambuja, porque a sua família não era crente, né, mas iam de lambuja, certo? Mas olha só, Gênesis 19:1. Falei Apocalipse, irmãos, que eu escrevi Apocalipse aqui, às vezes eu penso uma coisa e escrevo outra. Gênesis capítulo 19, versículo 1. Vamos lá. Olha o que diz aí. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra. Vamos ver na versão revista. Vou continuar na NVI, depois eu vou para a revista corrigida, beleza? Versículo 2. Ele disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de seu servo, lá poderão lavar os pés. Então esses anjos não eram como fantasmas, como os crentes pregam aí, certo? Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, eles disseram, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Então, anjo também come. Olha que novidade, hein, gente? Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de Sodoma, ou quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Imagine para que cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles, ou abusemos deles, ou os estupremos. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora eu te pergunto, se esses anjos não tivessem carne, como que eles poderiam ser passivos de serem estuprados? Como
poderiam lavar os pés. Para quê? Se eles fossem como fantasmas, né, como os evangélicos pregam, espíritos apenas, para quê? Eles se alimentariam daquilo que Ló preparou? E agora? O que os moradores de Sodoma queriam fazer com eles? Estuprá-los. Espera aí. Então, o que isso significa? Que estes seres tinham uma carne. Não como a do homem? Provavelmente não, mas tinham. Certo? Tinham uma carne. E Judas afirma isso. Vamos ver o que Judas diz a esse respeito. Ah, irmãos, eu amo demais a palavra de Deus. Eu acho a palavra de Deus a coisa mais maravilhosa, viu? Eu fico, sabe, eu começo a ler assim, eu fico maravilhado. Então vamos lá. Judas 1:6. Prestem atenção, na versão NVI. E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, ou seja, como estes anjos agiram, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo, ou seja, de modo semelhante, como estes anjos do versículo 6, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, ou seja, contra a sua própria natureza, porque eles foram querer se relacionar com os anjos. Lá está falando aqui de Gênesis 6, onde os anjos possuíram as filhas dos homens, aqui em Judas 1:6, Gênesis 6. E aqui em Judas 1:7, Gênesis 19, quando os homens quiseram fazer com os anjos a mesma coisa que os anjos fizeram com as filhas dos homens, ter relações sexuais. Olha na versão revista e corrigida. Versículo de número 6. Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Quem foram esses que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação? Aqueles que desceram para a terra e se relacionaram com as mulheres. Ele reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Por isso que a Bíblia diz que nós havemos de julgar os anjos. Para julgar os anjos é necessário que você saiba qual foi o pecado que eles cometeram. Né? Paulo fala em 1 Coríntios 6 que nós havemos de julgar os anjos. Você sabe quais são os pecados dos anjos? Nós sabemos. Talvez você esteja aprendendo agora. Pois é. Fora outros pecados que eles vão cometer, que vão cair anjos ainda. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, que se referindo aos anjos que estão presos do versículo 6, referentes a Gênesis 6, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, ou seja, em vez de se relacionarem com a carne dos anjos, os anjos se relacionaram com a carne das mulheres. Então, como esses daqui, os moradores de Sodoma e Gomorra, foram lá e foram atrás de outra carne, a carne dos anjos, né? E indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, nós temos aí 3 textos que comprovam, né, que não só é possível, como aconteceu o relacionamento entre os anjos e os seres humanos, né? Gênesis 6, que geraram filhos, que foram os varões famosos, os heróis, né? Os seres humanos híbridos com poderes sobrenaturais, certo? Ali em Gênesis 6, os anjos vieram e viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e se relacionaram com elas. Já no capítulo 19 de Gênesis foi o inverso. Os homens viram os anjos e queriam estuprá-los.
violentá-los. E Judas confirma os dois textos. Judas 1, 6 e 7 confirma os dois textos. Tá vendo como é legal você conhecer as escrituras? Porque muitos tabus são colocados por terra, né? Então aquela teoria que nós lemos lá em Marcos 12, 25, de que seremos como os anjos no céu, nem nos casaremos, nem nos daremos em casamento, que os crentes se utilizam para afirmar que os anjos não têm genitálias, que todos eles são figuras masculinas, mas que não têm genitália. Isso é uma aberração. Né? Isso é uma aberração. Se eles comem e bebem, tem que ter um lugar para sair, né? Enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas ali em Marcos 12, 25, diz respeito à santidade extrema, castidade, e não que eles não tivessem órgãos genitais. Como eu provei para vocês, Zacarias 5,9 fala de anjos mulheres. E a Bíblia inteira está repleta de episódios onde se apresentam ali anjos homens. E na cultura greco-romana, as divindades eram machos e fêmeas, homens e mulheres, deuses e deusas. Assim como nas demais culturas que adoravam outros deuses que foram transformados em mitologia pela Igreja Católica. Os indianos, por exemplo, até os dias de hoje, têm seus deuses e suas deusas. De onde veio essa ideia? Os querubins, os anjos de alta hierarquia que eram mandados como potestades, ali que vieram para a região e que foram, né? Como que eu posso dizer? Se posicionaram como deuses. Ao invés de representar Deus, usurparam desse direito e se colocaram como deuses ali, debaixo do comando de Satanás. Então é muito bom vocês saberem isso, porque vocês sabem o Deus que vocês servem o Deus verdadeiro, né? O Deus de toda a verdade. Oh meu Deus, eu detesto quando acontece isso aqui, gente, que é esse deslocamentozinho aqui. Então a gente fala isso aqui quando eu falo para vocês, olha irmãos, a palavra não é bem assim, alguns irmãos acham, o pastor está sendo soberbo. Não, irmão. O conhecimento que eu tenho aqui foi dado por Deus. E você pode ver que é irrefutável. E todas as informações que eu trago para vocês aqui, irmãos, aonde está o questionamento? Nenhum questionamento tem embasamento bíblico. Pode ter distorção, mas embasamento bíblico não tem. Pode haver distorção, opinião pessoal, mas embasamento bíblico não tem como refutar. Não tem como. Bom, dando continuidade aí a este assunto tão tremendo, né? Vamos lá, Atos capítulo de número 7. Este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto, com quem? Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Quem é que falava com Moisés no Monte Sinai? Um anjo. Se esse anjo foi chamado de Deus é porque ele era um quê? Um querubim. Correto? Ele era um querubim. E com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar, os mandamentos. Beleza? A lei de Deus. Que não devia ter sido dada aos homens, né? Porque era para o homem receber a lei pelo Espírito, e não na tábua de pedra. Ao qual, né? Nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Olha o que aconteceu. Dizendo a Arão, ou pedindo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro de ouro, né, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Olha o que aconteceu. Mas Deus, o que diz aí? Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem a quem, irmãos? Ao exército do céu. Quem é o exército do céu? Os anjos. Como está escrito no livro dos profetas. 2 pontos. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Foi a Deus que eles ofereceram sacrifícios? Foi a Deus? Não foi a Deus. Eu vou provar para vocês que não foi a Deus. Vamos lá. Jeremias, nós já voltaremos para cá, tá? Nós paramos em Atos, capítulo de número 2, versículo 42, não é isso? Nós já voltaremos para cá. Jeremias, capítulo 7. Jeremias 7.
que é Jeremias 7. Vamos ver aqui, acho que é 31. Jeremias 7, 31. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, Jeremias 7. Do 21, de Jeremias 7, 21 em diante. Jeremias 7, 21. Olha que legal. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Lembra? Exército dos céus. O Senhor, ele era Senhor desse exército, certo? Mas devido ao comportamento deles, Deus os entregou a que servissem ao exército dos céus. Então, assim diz o Senhor dos exércitos. Que exército? Dos céus. O Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Por quê? Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Deus não pediu sacrifícios humanos nem animais. Deus não pediu. Ok? Deixar isso bem claro. Versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, ou palavra, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando. Desculpa, escapou aqui, espera só um pouquinho. Madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Então, o que nós lemos lá? Que Deus não ordenou nada acerca de holocaustos e sacrifícios. Não foi Deus que pediu. Vamos ver de novo? Versículo 21. Olha o que diz aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Deus não pediu isso. Quem foi que pediu então? Quem foi que pediu? Fala para mim. Quem foi que pediu? Deus não foi. Vamos voltar lá? Para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 42. Onde tem uma pergunta retórica, né? O que Deus diz aí? Vamos lá? Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem a quem? Ao exército do céu, ou seja, os anjos. O Senhor não é o Senhor dos exércitos dos anjos? Então, mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao quê? O exército do céu, por causa da idolatria deles. O coração deles estava para o Egito. Como está escrito no livro dos profetas, porventura, é uma pergunta retórica. O que Deus está querendo dizer aqui? Não foi para mim que vocês ofereceram, como nós acabamos de ler lá em Jeremias capítulo 7, versículos de número 21 e 22. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Então não foi para Deus que eles ofereceram. Para quem que eles ofereceram? Ao exército do céu. O exército do céu era composto por quem? Por anjos. Ah, mas aí também está falando de vítimas. Quem são essas vítimas? As pessoas que lá morreram. Mas também você pode entender aqui, olha. Gênesis, capítulo 22, versículo de número 1 em diante. Conhece essa historinha aqui? Gênesis 22, a partir do versículo 1. Vamos ler?
E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Aqui é tentou Deus mesmo, tá? Deus tentou Abraão mesmo. Onde está Deus? Aqui está escrito Elohim. Mas eu quero explicar uma coisa para vocês. Aqui é tentar mesmo. Tá? Onde está tentou aqui é de nissar, que é um verbo que significa tentar de forma maligna. Então, Abraão foi tentado de forma maligna, cruel, supostamente por Deus. Será que era Deus? Aqui está escrito Elohim. Lembra da explicação de Elohim? Então, vejamos. Tiago 1,13. O que diz lá? Para vocês entenderem. Gênesis 22,1 diz o quê? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Certo? Nós já veremos qual é a tentação, mas Deus tentou Abraão. Tiago 1,13. O que diz aí? Ninguém, ao ser tentado ou sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E agora? Tiago, Yaakov, irmão de Yeshua, de Jesus, disse que Deus a ninguém tenta. E agora? Quem foi o tentador então? Lá em Gênesis, olha o que está escrito aqui. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Mas Tiago está dizendo que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então quem foi que tentou? Tiago está dizendo que não foi Deus que tentou. Mas Gênesis 1 está dizendo que Deus tentou Abraão. E agora? Como nós entenderemos isso? Qual foi a tentação? Né? Vamos ler, vamos entender aqui. Gênesis 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, Abraão, né? E chamou Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Versículo 2. E disse, ó tentação, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então pediu o filho de Abraão em sacrifício do quê? De holocausto. O que é um sacrifício de holocausto? É aquele que aonde há a degola e a queima da vítima, ou o esquartejamento da vítima após degolada, e é ateado fogo. Por isso é sacrifício de holocausto. É um sacrifício onde pode ser por degola e atia-se fogo, ou degola e depois esquarteja e atia fogo. De uma forma ou de outra, seria uma morte horrível, um assassinato horrível que um pai faria a pedido de alguém que ele acreditava ser Deus. Por que ele acreditava ser Deus? Não era Deus. E eu vou provar para vocês. Bom, só em Atos capítulo 2, versículo 42, o que diz aí? O que diz? Porventura, na parte B, porventura me oferecesses vítimas. O filho de Abraão era o quê? Uma vítima, tá? É lógico, foi antes do episódio lá de Êxodo com Moisés, das vítimas no deserto. Sim, mas é uma vítima. E eu vou te mostrar que serve tanto para esse aqui, para esse exemplo, como qualquer outra vítima. Porventura me oferecesse vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Então eu estou mostrando para vocês que o episódio de Abraão e as vítimas que foram assassinadas aqui também, aliás, no período do deserto ali no Egito, não foi por conta de Deus, não. Tá? Não foi Deus que pediu o assassinato, a morte daquelas vítimas, nem aquele sacrifício ali, não. Aqui eu estou provando para você que Deus não pede sacrifício humano. Ó, abram comigo aí suas Bíblias em Jeremias, capítulo 7 novamente. Só que agora nós vamos para o versículo de número 31. Nós leremos também Jeremias 19, versículo 5. E Jeremias, capítulo 32, versículo de número 35. Todos esses textos têm
uma informação muito importante para você. Jeremias 7,31. Olha só. Edificaram os altos ou os altares de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, o Gei Rinon, né, que é o chamado Lago de Fogo e Enxofre, que era um lugar onde havia ali a desova de alguns mortos, de corpos de pecadores, onde se oferecia sacrifícios a Moloque, enfim. E edificaram os altares de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem subiu ao coração. Espera aí. Queimarem seus filhos, oferecerem seus filhos em holocausto. O que nunca, olha o que está escrito, nunca ordenei, nem subiu ao meu coração. Nunca, em tempo algum. Seja lá pedindo supostamente o filho de Abraão ou no deserto. Nunca pedi. (19:5) Porque edificaram os altares de Baal. Baal significa senhor ou um marido, né? Porque edificaram, não é o nome de uma entidade, tá? Porque edificaram os altares, né, os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal. Nós já veremos quem é esse Baal, tá? Que Baal não é nome próprio, como aqui está constando ou induzindo a entender, tá? Porque edificaram os altares, os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. E agora? Jeremias 32:35. E edificaram os altos altares de Baal, que estão no vale do filho de Rinon, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a quem? Moloque. Então esse Baal, esse senhor, era Moloque. Só que é interessante você saber o seguinte: anjo em hebraico é Malak. Malak. Se escreve com as letras no Aleph Bet, o alfabeto hebraico, que é consonantal, onde a vocalização surge na pronúncia, com as letras Mem, Lamed, Kof. E Moloque, Mem, Lamed e Kof. Como se saber que aquele anjo ele era um anjo, né? Um Malak ou um Moloque? Como saber? Como saber? Pelo comportamento. E por que não usaram essa regra para poderem ter feito também em Gênesis 22? Não usaram a mesma regra. Aquele Elohim que está lá é Moloque. Olha aqui, ó. E edificaram os altos, os altares de Baal, que significa Senhor, né? Que estão no vale do filho de Rinom, que é o chamado Geena, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Quem é esse Moloque? Esse Moloque que está aqui nada mais é do que um outro nome cananita, pelo qual fazia referência a Samar-El, o deus venenoso, ou a Abaddon, né? Ou Apollyon, que nós também conhecemos como serpente, grande dragão, chamado Diabo e Satanás. É um outro nome pelo qual ele era chamado. Nos gregos, ele era chamado de Zeus. Tá bom? Só para vocês entenderem aí. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então, meus amados irmãos, tem muitas coisas que vocês não sabem que os anjos aprontaram, e eu estou aqui trazendo para você essas informações. Volta lá para Gênesis 22. Gênesis 22. Vamos descobrir aqui, vou provar para vocês como às vezes uma boa leitura faz com que você tenha a interpretação correta de texto. Abraão levou o menino para a montanha e se preparou para sacrificá-lo, certo? Mas olha só. E estendendo Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar seu filho.
Mas, presta bem atenção, todos os anjos, seja Satanás, todos nessa época eram do Senhor. Não se esqueçam disso. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto, eu quero frisar isso, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, o teu único. Peraí, não me? Me, pronome possessivo do caso oblíquo, que chama para si a responsabilidade. Se fosse Deus o responsável pelo pedido, se fosse Deus quem houvera tentado Abraão no versículo 1 e 2 pedindo o seu filho em sacrifício de holocausto, o anjo teria dito aqui, porquanto agora sei que temes a Deus e não lhe negaste o teu filho, o teu único. Lhe, pronome possessivo também, do caso oblíquo também, mas que terceiriza a responsabilidade. O anjo estaria passando a responsabilidade do pedido, da tentação para Deus. Então aquele Deus que consta ali no versículo 1 de Gênesis 22, na verdade é o anjo do Senhor que pediu o filho de Abraão em sacrifício. E esse anjo quem era? Moloque, Satanás. Os judeus sabem disso que eu estou falando. Os judeus sabem que aqui em Gênesis 22, quem pediu o filho de Abraão em sacrifício foi Satanás, não foi Deus. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me. Quem foi o responsável pelo pedido? O anjo do Senhor. Está lá no versículo 10. O anjo do Senhor que bradou e pediu para que Abraão não imolasse seu filho. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Agora imagina se Abraão, aqui Abraão estava pensando que o autor do pedido era Deus, por isso o anjo não pôde aceitar. Mas se Abraão tivesse tido esse anjo como que eu posso dizer, se Abraão tivesse conhecido literalmente essa criatura, ele teria oferecido o sacrifício, ele teria, esse ser não teria impedido, porque Abraão foi para como quem estivesse oferecendo a Deus. E ele não pôde, ele teve que impedir. Mas quem pediu foi o anjo, não foi Deus o Pai. Então estas informações que corrigem inclusive interpretações de textos e erros de tradução também, elas são importantes para que você tenha um entendimento mais aguçado acerca das Escrituras. Bom, o assunto vai ficando por aqui, nós daremos continuidade a ele depois, ok? A ele depois. Num outro momento nós daremos continuidade, que é um assunto muito longo, nós vamos ainda, tem muito texto para navegar. Gênesis 3, vamos ver Gênesis 6 de novo, vamos navegar por Ezequiel 31 inteiro, quase inteiro, Ezequiel 28 também quase que inteiro. Teremos muito texto, Isaías 14, tem muita coisa legal para a gente ver, Apocalipse 12, desde o versículo 1, tem Apocalipse 9, tem muita coisa boa para a gente ver nesse assunto sobre o pecado dos anjos, O que nós havemos, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, que nós havemos de julgar os anjos. Mas julgar o quê? O que eles fizeram? Nós sabemos, você talvez esteja ouvindo agora, aprendendo agora. Então, está aí esta oportunidade. Meus amados, não deixem de fazer as suas contribuições, Não deixem de contribuir com os seus dízimos e com as suas ofertas. Você pode contribuir conosco pelo Pix no CPF 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular no 11 98679 6974, tá bom? Então não deixe de contribuir conosco, Deus vai te abençoar poderosamente para que quanto mais você contribuir, mais condições nós teremos condições de alugar um lugar para podermos receber pessoas. Eu estou pretendendo também começar a fazer culto familiar aqui em casa, por isso, esse foi o propósito pelo qual nós alugamos aqui, para poder trazer pessoas e começar a fazer o culto familiar aqui no lar. E conforme a sua contribuição, trocar de computador, enfim, inclusive até o pastor, olha, para vocês terem uma ideia como que o evangelho surte efeito na vida das pessoas. O pastor Dalvino, talvez, tomara que ele não brigue comigo, não briga comigo depois, hein, pastor? Conversando comigo, ele disse que tem 1 ou 2 terreninhos, não sei, que ele está pretendendo vender
para que nós tenhamos um equipamento mais moderno, né? Um celular melhor para fazer vídeos curtos para Kuai, TikTok, para Reels no Facebook, Insta, tal. E um computador melhor também para a igreja, para que a gente tenha aí uma edição melhor, um material melhor para ser utilizado. Mas eu acredito que esse já tem sido muito bom, mas se melhorar, né, melhor ainda. Então que vocês possam contribuir pelo Pix aí, com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas ofertas voluntárias, propósitos pessoais, no 185-183-398-63 ou no celular 11 98679 6974. Deus abençoe vocês e este assunto terá continuidade, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz.